No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, supostamente o cisne profetizado por John Hus, pregou na porta de um mosteiro de Wittenberg as 95 teses contra a Igreja Católica Romana, dando assim início àquilo que nós chamamos de Reforma Protestante, a qual todos nós viemos desta reforma. Por volta da metade do século XIV na Europa, no país da Inglaterra, uma figura intelectual começava a se destacar por suas ideias reformadoras. Um padre chamado John Wycliffe, que pregava contra a cobrança de indulgência, que era um perdão oferecido e concedido pelo Papa por aqueles que pagavam mais. Ele também pregava contra a veneração, idolatria dos santos da Igreja Católica. E anunciava também contra a riqueza indevida da Igreja, sustentada pelos pobres. A fúria da Igreja Católica foi tão grande contra este pregador, que após 31 anos da sua morte, os seus ossos foram exumados e queimados diante a acusação de heresia, segundo a Igreja Católica. Porém, suas ideias reformistas tinham se espalhado por toda a Europa, chegando até mesmo na República Tcheca, onde exerceu total influência sobre um grande pregador chamado John Hus, padre católico, que concordavam com todas as ideias de Wycliffe. Ele pregava na cidade de Praga contra o poder papal, a veneração a santos e as missas celebradas em latim, porque assim eles negavam as verdades bíblicas ao povo mais simples. Isso rendeu a Hus ser queimado na fogueira no dia 6 de julho de 1415, pelo pretexto de heresia. Segundo testemunhas oculares, as últimas palavras de John Hus seriam essas: hoje vocês queimam um ganso, porque o sobrenome Hus significa ganso. Mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não vão conseguir parar. Muitos entendem que ele havia profetizado sobre a Reforma Protestante e Martim Lutero. Quem foi Martim Lutero? Martim Lutero foi um monge católico, professor de teologia alemão, que estava totalmente insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas defendidas pela Igreja Católica. A atuação de Lutero teve como ponto de partida a divulgação de 95 teses, que rapidamente se espalharam por toda a Europa e deram origem à Reforma Protestante. As principais causas da Reforma defendidas por Lutero foram os pontos teológicos totalmente contrários da Igreja Católica à luz das Escrituras, a cobranças de indulgência, veneração a santos e adoração a Maria. A Igreja de Roma era, naquele período, a maior autoridade na Europa Ocidental e detinha um imenso poder, uma vez que era dona de terras e riquezas gigantescas. Além disso, a autoridade do Papa impunha-se além do campo religioso, alcançando o campo secular político. Os reis da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade da Igreja, uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem aprovação do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica possuía o monopólio da vida política e religiosa da Europa. Focando no aspecto teológico, muitos começaram a questionar as posições da Igreja. Antes mesmo de Martim Lutero, já havia existido na Europa figuras de clérigos católicos, padres, que questionavam determinados princípios do catolicismo, como os que eu citei aqui, John Wycliffe, John Hus e até mesmo Jerônimo Savonarola. A construção teológica iniciada por Martim Lutero deu origem a um princípio conhecido como 5 solas, ou 5 pontos principais da Reforma Protestante, que são esses: primeiro, sola fide, somente a fé; sola scriptura, somente a Escritura; sola Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola Deo, a glória somente a Deus. Martim Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas
sem a mediação e intermédio e sem precisar de indulgências. A base teológica de Lutero baseava-se em um versículo bíblico que afirmava: o justo viverá pela fé. Aqui Lutero passou a defender a ideia de que não eram boas as ações que salvariam uma pessoa, mas sim a fé.